Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável, esse tema tão importante de trabalhar com as crianças na escola e também em casa. Então eu trouxe aqui uma sugestão de uma história, de um livro para trabalhar sobre esse tema, que aborda diversos alimentos também para mostrar, para as crianças conhecerem alguns alimentos novos também, tá? Então, o nome do livro se chama A Cesta de Dona Maricota. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa história, já trabalharam com as crianças, mas é um livro bem legal para trabalhar a alimentação saudável. Mas antes de mostrar as dicas e atividades de hoje, eu vou pedir para você que, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo com ideias de atividades, sugestões de brincadeiras e diversos recursos pedagógicos para você trabalhar com as crianças, ou em casa ou na escola. Então vamos lá. Eu trouxe a ideia desse livro aqui, tá? Essa história é bem legal, se trata da Dona Maricota que vai à feira e compra, né, diversos alimentos saudáveis, legumes, frutas e verduras e leva para casa. Ela chega da feira trazendo diversos alimentos saudáveis para casa. Ela deixa, né, os alimentos lá, guarda e vai descansar. E aqui tem o nome de vários alimentos que ela traz da feira, tá? Cenoura, laranja, pepino, limão, vários alimentos saudáveis, né? E ela deixa lá. E aí começa a discussão, né? As verduras, legumes e frutas começam a contar vantagem. Então cada um, né? Cada alimento vai falando porque ele é importante. Isso é bem legal para as crianças aprenderem também. Por exemplo, assim, o milho diz que ele é o mais belo, o tomate, abacate também. O palmito, ele é branquinho e macio. Cada um vai falando das suas características. Também a laranja diz que é bem saudável. O espinafre, ele fala que ele tem ferro. A cebola é saudável e faz bem pro coração. Então cada alimento vai contando vantagem, vai falando as suas características e por que faz bem. Então, com tudo isso, a criança aprende muito com essa história, com esse livro, sobre cada alimento e para que é bom, por que faz bem. O limão fala que tem a vitamina C, a ervilha diz que é pequenininha, mas que tem bastante proteína. Então, esse livro é muito legal, é muito interessante para trabalhar com as crianças. E depois, a Dona Maricota acorda e vai fazer, então, compotas com as frutas, o sopão com os legumes. É bem legal, é uma sugestão bem legal essa história, tá? Então, baseado nessa história aqui, eu elaborei uma sequência didática de atividades para trabalhar na alfabetização, tá? Com os nomes dos alimentos que aparecem na história. Vejam agora, então, a sequência didática que eu elaborei, baseado no livro A Cesta de Dona Maricota. Além da sequência didática, eu elaborei também um jogo. É o jogo da Dona Maricota também, porque trabalha aqui os alimentos, tá? Os alimentos que a Dona Maricota levou para casa, alguns, é claro. Então, nesse jogo, o objetivo desse jogo é a construção de um gráfico, tá? Então, nós vamos trabalhar matemática aqui nesse jogo. O jogo é basicamente uma tabela com 6 alimentos saudáveis que a Dona Maricota levou para casa e tem também um dado, tá? Esse dado aqui eu elaborei e montei ele, tá? Nesse dado estão os 6 alimentos
que aparecem aqui no gráfico. Então, o objetivo do jogo é que a criança jogue esse dado aqui e um outro dado de quantidades, tá? Então, por exemplo, vai cair a maçã e o número 3, por exemplo, né? Então, a criança vai pintar 3 quadradinhos aqui na maçã, tá? Aqui, por exemplo, 2 abacates, tá? 4 morangas. A criança vai pintando, tá? Você pode estipular tantas rodadas, a criança pode jogar individual também, se ela quiser, mas ela pode jogar em duplas, em grupos também, que é bem mais divertido, né? Então ela vai completando aqui o gráfico, vamos supor que tem 6 rodadas, né? Como tem 6 alimentos, claro que às vezes pode repetir, então a criança continua pintando aqui, tá? Então depois das rodadas, quando terminar as rodadas, nós temos eu elaborei também uma folha de registro do jogo que eu acho bem legal, sempre ter um registro, né, do que a gente faz. Então, aqui nesse registro, as crianças vão colocar, então, contar, né, no gráfico, quantos abacates, quantas morangas, quantos alimentos de cada ela pintou, ela tem, né? E depois responder essas perguntas. Qual alimento apresenta maior quantidade, né? Qual alimento que tem mais, qual alimento que tem menos. E aqui é uma soma, tá? Se juntarmos as morangas e as maçãs, quantos alimentos teremos, então, no final, tá? Então, esse é um registro, né, do jogo. Também você vai utilizar um dado normal e esse dado aqui para jogar esse jogo, tá? Nesse jogo também eu coloquei as instruções, tem uma folha com as instruções do jogo para você saber certinho como jogar, tá? Esse arquivo aqui está disponível para aquisição, se alguém quiser, tá? Vai lá no Instagram, no nosso Instagram, que lá tem todos os passos de como você faz para adquirir esse material todo que eu tô mostrando aqui, tá? E a última ideia para trabalhar a alimentação saudável, baseada na história também, eu elaborei essas pulseirinhas aqui, tá? Então é uma folha com essas 3 pulseirinhas, tá? Juntas na mesma folha, onde a criança vai colorir, recortar e depois montar e levar para casa, como uma lembrancinha também da atividade que ela fez, tá? Então ela vai colorir, vai recortar e depois é só encaixar dessa forma e colocar no pulso e fica uma pulseirinha bem legal para a criança levar para casa, tá? Com a frutinha, tem maçã, a banana e a moranga, os 3 alimentos que eu coloquei aqui nessa atividade, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem como fica. Olhem que bonitinho que fica no pulso, assim, as crianças vão adorar levar para casa a pulseirinha da alimentação saudável, né? Como culminância, talvez, dessa atividade, desse projeto, você pode estar trabalhando essas atividades em vários dias também da semana, em uma semana, e no final entregar a pulseirinha para a criança montar, né? Cortar e levar para casa. Essas foram, então, as ideias, as sugestões de atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem desse livro, dessa história. E que vocês utilizem aí na sua sala de aula ou em casa também com os seus filhos, aquelas crianças que têm mais dificuldade, né, para comer esses alimentos mais saudáveis, como frutas, legumes, verduras. A gente sabe que tem muitas crianças que são um pouco resistentes, né, para comer alguns legumes. Então, talvez, né, vendo aqui na história o que cada alimento conta, né, o espinafre tem ferro, como eu mostrei para vocês, a ervilha tem proteína. As crianças vão percebendo a importância de se alimentar, né, dessa forma mais saudável, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessas ideias, dessas sugestões aqui. Se você não é inscrito, então se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar toda semana os nossos vídeos aqui, e também vai lá no nosso Instagram, que lá tem muita sugestão também de atividades, ideias pedagógicas que você pode gostar, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!